secundária, né? Vai ter um papel apenas de explicar a fé e nunca de questionar ou de duvidar essas verdades. Aí aqui a gente já vê, né, que são professores da igreja, né? São os teólogos, como a gente já viu. Agora é uma ciência, né? A gente está estudando essa coisa divina e aí já começa a entrar, né, na questão de universidades, né? De ser um conteúdo intelectual, ser produzido mesmo. O período já mencionei, Baixa Idade Média, o principal também Tomás de Aquino. Aí aqui a gente vai entrar um pouco mais neles, mas aqui já fica uma ideia clara, né, tanto lá de Aristóteles, de Platão, mas nesse novo conceito deles, né? A gente está vendo aqui Agostinho, neoplatônico. Platão é dogmático, Platão é racionalista, epistemológico, né, que ele quer do conhecimento. Ele é dualista, né? Todo racionalista, geralmente, né? Não é todo, eu já falei isso, mas tem essa tendência de ser dualista, de ter um mundo da ilusão e um mundo real. Vocês lembram Platão? Platão era o mundo das ideias, né? E o mundo sensível, que seria aí o mundo, né, de Deus, que seria a verdade, o mundo do homem seria a ilusão. Determinista, né? Que Deus já determina nosso caminho. Tomás de Aquino, que remete aí neo-aristotélico, né? Remete a Aristóteles, ideias de Aristóteles. Aristóteles é dogmático, epistemológico, empirista, né? Sensível. Todo empirista é unicista, né? Acredita só no mundo sensível, né? Então é só uma verdade. E é determinista, assim, da mesma outra forma, né? O período, né, da Idade Média é de crer na fé, então vai ter essa questão de ser determinista, né? Que Deus pode determinar nosso caminho, nosso destino. Ô, gente, mas aí pronto. Aí antes de entrar, assim, né, na própria questão aí do Santo Agostinho, eu vou falar, assim, só um pouco, né, construir essa ideia, né, de como foi feito aí esse processo teológico e de fé. Primeiro a gente tem uma identidade, né, uma harmonia ali, entre a razão e a fé, né, mas assim, é uma coisa que sempre pode ter problemas, crises, então, assim, que não tem uma aproximação tão grande ainda. E aí depois começa a surgir os grandes problemas, né, as grandes diferenças entre a razão e a fé. E aí as ideias começam a se distanciar. Isso a gente está falando do século X, século XII. E aí porque algumas verdades começam a ser, algumas verdades da fé começam a ser questionadas, né, com a questão pela razão, né? E aí no século XIII a gente começa uma organização grande, né, dos filósofos para tentar explicar a fé pelo meio da razão. E aí é um grande, né, boom, assim, né, de produção. E aí, nessa altura, a gente já pode perceber que, assim, a gente já tem muitas universidades sendo construídas, e nelas essas ideias, né, de religião, elas já ficam um pouco mais livres, assim, sabe? Para você poder trabalhar, né, sem tanta a questão religiosa, né? E aí a gente tem organização e no século XIV, né, no final a gente começa a ter solução da escolástica, né? Que aí a gente vai ver que começa a ter outros movimentos, né, surgindo outros movimentos, e que essa questão, né, a fé e tudo, ela pode não estar tão juntas, né, pois tratam de coisas diametralmente opostas, que não estão no mesmo plano, né? E aí nesse momento, assim, fica claro, né, uma crise da religião, e assim, e o anseio, né, por conhecimentos que não sejam atrelados à fé. E aí nasce o humanismo, né, um outro movimento que aí a gente começa a ter o antropocentrismo, né,
a visão não começa a ser mais voltada para Deus, né? Uma visão teocêntrica, mas sim uma visão a partir do homem, né? Então a gente tem todo esse movimento aí das ideias. A gente tem uma identificação entre a razão e a fé, depois a gente começa a ter uns problemas, aí uma grande organização para tentar resolver esses problemas, e no final a gente começa a ter a dissolução, já na escolástica, lá no final. Mas a gente está lá no início ainda, século VIII, agora, e a gente vai falar sobre Agostinho, né? Agostinho dogmático, né? Racionalista, né? Dualismo, né? Dualismo, como eu, eu expliquei, né? Mundo de Deus, o mundo da salvação, o mundo dos homens, né? O mundo dos pecados, um pouco parecido, né? Com essa ideia lá do Platão. Santo Agostinho, ele não era católico, né? Ele se converteu apenas com 33 anos de idade. Ele teve uma vida toda assim voltada para coisa intelectual, né? Ele queria ser um grande intelectual, então ele foi a vida toda, né? Encarregado de estudo e tudo. Mas de fato, ele foi um grande intelectual, né? Tanto é que a gente está estudando ele até hoje. E ele queria, né, ocupar um cargo de destaque dentro do Império Romano. Então, ao se converter, ele canalizou todo esse conhecimento que ele fez a vida toda, né, para a construção de uma doutrina, né, da defesa da fé e das verdades religiosas. Então, ele começa a denominar aquilo que eu não coloquei como título, mas seria o que a gente começa a ver como filosofia cristã. Muitos autores colocam esse período todo como filosofia cristã, vocês podem encontrar na prova, né? Mas é isso, né, que a gente está estudando aqui. Filosofia medieval ainda encontra outras coisas, né, outras vertentes menos expressivas na época, mas a filosofia cristã é a que nasce aí com ele. Mas é como a gente viu antes dele, o Justino me fugiu o nome, Anselmo. O que eles estavam falando já era filosofia cristã, mas a denominação começa aí, né, com o Santo Agostinho. Então, assim, e antes disso mesmo, Agostinho, ele participou de outras correntes, né, filosóficas, né, mas para uma busca de paz interior, preencher o vazio existencial dele, mas assim, e a gente pode até, eu posso até falar, né, o maniqueísmo, que é uma corrente filosófica um pouco aí com caráter filosófico, né, que tem essa questão de oposição entre o bem e o mal. Esse termo pode até cair na prova, não tem a ver com Maquiavel, a gente tem uma tendência a achar, por causa do prospecto chamado lá do século III. É o neoplatonismo, né? Isso influenciou também Agostinho, como eu falei. E aí a filosofia, com base nisso, né, em todo esse processo de estudo dele, ele entra na seguinte teoria dele, né? Agora a gente vai falar da filosofia do tempo dele, né? Que é essa que ele já começa aí falando, né, sobre o infinito, o eterno. Isso aqui é muito interessante, isso aqui é coisa que cai na prova, vale a pena prestar atenção. E olha como ele baseia, né, na Bíblia, ele tem a base na Bíblia ali, e ele prova essa questão do bem, do mundo sensível, né, do mundo dos homens, do mundo dos pecados, né, e o mundo de Deus. Nesses dois trechos, né, da Bíblia, no princípio Deus criou, Gênesis, e no princípio era o Verbo. Quando o princípio aí, ele fala que ele primeiro ele define, ele faz essa definição entre o infinito e o eterno. Para ele, o infinito é algo que tem início, mas não tem fim.
Isso seria o mundo dos homens, né? O mundo do pecado, da ilusão. Porque, olha no primeiro, no princípio Deus criou. Se Deus criou, então Deus já existe antes do princípio. No princípio era o verbo, então quer dizer, não tinha a carne, né? Não tinha o homem, mas tinha o quê? Deus. Então, Deus é aqui, o eterno, que é diferente do infinito. Prestem atenção nisso. O infinito, ele tem início, mas não tem fim. Mas o eterno, ele tem início, o eterno, desculpa, não tem início e não tem fim, que seria Deus. Só Deus antes, né, do princípio e antes do início existia. E esse seria a verdade. E aí, ainda no tempo, né, aí ele chega nessa questão aqui muito louca, muito, muito doida, do tempo, né, que aí ele faz essa divisão do tempo para estudar passado, presente e futuro. E aí ele fala que só o presente existe. O passado não existe e o futuro não existe. O passado, ele só existe na nossa memória, né, na nossa mente, e isso seria uma ilusão, né, já que está na nossa mente, e a gente, né, pecado, como a gente viu ali, o homem, ele é infinito, né, então é uma ilusão. O futuro, ele também não existe, é uma expectativa nossa, e só existe na nossa mente, né, então ele é uma ilusão também. E aí, assim, muitos, né, ainda usam isso para explicar, por exemplo, doenças como ansiedade, né, depressão, pode ser a pessoa presa no passado e fica presa em uma realidade que não existe mais, né, ou no futuro, uma realidade que ainda não existe, e a pessoa fica presa naquilo. E Agostinho ele fala que o real, né, é só o presente, que é agora, mas ele só dura um instante. Essa brevidade aí. Então, essa forma da gente aproveitar essa brevidade, de conseguir, né, entrar em contato com o que seria real, verdadeiro Deus, era através da meditação. E aí sim a gente conseguiria chegar na verdade. Aí aqui, ó, gente, o livre-arbítrio e a liberdade, né? Diferente da liberdade, o homem, né, ele consiste em escolher assim, arbitrariamente o que fazer guiado, né, pelo mal natural que é o pecado. Então, assim, para ele, todo homem já é possuidor de uma natureza má, né? Então, assim, seria inevitável a gente se perder, né? Fazer as escolhas que satisfazem os nossos desejos, que seria o pecado. Então, todo homem, né, ele já tem que fosse escolher arbitrariamente, né, seguindo sua vontade, a sua natureza o levaria ao pecado, né? Então, a gente se tornaria escravo dos nossos desejos. Mas o homem, né, que usa o livre-arbítrio para satisfazer sua vontade, para Agostinho, ele não pode ser autônomo. Então, ele deve recorrer aos momentos a Deus que o ajudaria a fazer bem. Então, essa questão da obediência, né? Aí eu vou diferenciar melhor o que é o livre-arbítrio e a liberdade. Essa harmonia, né, entre as ações humanas e a vontade de Deus seria a liberdade, né? Então, a liberdade ela seria obedecer a Deus. E o livre-arbítrio, ele é a gente poder seguir a Deus, né, fazer o bem, ou seguir a nossa própria natureza, que seria a má, que seria o pecado. Isso cai em vestibular, gente. Isso é importante vocês entenderem. Vocês têm dúvida até aqui, nessa parte? Porque aqui, como está no slide, o livre-arbítrio, ele vem da mente, né? É a nossa posição de escolha. Então, é o bem e o mal. Mas como vem da mente, a gente viu lá atrás, isso seria ilusão, né? Então, a gente estaria preso na nossa mente.
A única forma da gente seguir o bem seria tendo essa obediência às coisas de Deus, que seria a essência dessa intuição. Vocês têm dúvida? Fala aí. Antes da gente seguir, isso aqui é importante. Liberdade e livre-arbítrio. Tem dúvida, todo mundo? Ficou claro, né? Ô, gente, aí aqui agora a salvação para Santo Agostinho, né? Esse aqui pode ser acho que é um dos pontos mais criticados, né, da filosofia dele, é que é uma graça divina, né, que consiste em uma graça dada para alguns homens, né, que lhes permitiria ser salvos. Mesmo que uma pessoa se empenhasse para realizar boas ações, e se Deus não tivesse escolhido essa pessoa, ela não encontraria salvação. E se Deus tiver concedido, né, essa graça divina à pessoa, e que não empenhasse nessas fazer boas ações, essa pessoa também não seria salva. Então, para a pessoa ser salva, dependeria de Deus, né, que lhe concedeu ou não a graça, e também dependeria do homem, né, que já por natureza ele é mau, mas ele teria que seguir a obediência, como a gente viu lá, da liberdade, para ser salvo. Então, ele teria que depender de Deus, né, em todos os aspectos e também da bondade dele, né? Não basta ser bom para ser salvo, segundo Agostinho. E aqui, gente, aí isso aqui acho que vocês já viram um pouco na história, mas ainda acho que não relacionando. Mas uma justificativa de Calvino aí, né, que o Agostinho ele fala, né, que o Calvino ele vai falar, né, que o trabalho obriga o agora, né, a gente está focado no agora, que isso aproxima de Deus e, e sair do tempo, né, a gente teria que viver o instante, né, que é o lugar de Deus. Para Agostinho, para Agostinho a gente tem que sair do tempo, né, que seria o passado, o presente, viver o agora. A gente não viveria no tempo mais, a gente viveria o agora, naquela brevidade, no instante, que é o lugar de Deus. E aí sim a gente estaria disponível para a salvação. Isso dá uma base para o trabalho, né, que Calvino faz aí, que ele fala que o trabalho, né, que o trabalho é de Deus, né, que a gente começa a ter uma criação dos estados lá, e é importante, teoria de Calvino. Ele fala que o trabalho obriga, agora, olha que aproximação, né, entre esse instante, viver o instante do Agostinho, para estar no lugar que é de Deus ali, né, e está convivendo nesse lugar, e essa aproximação de Deus com o trabalho, né, que o trabalho te faz focar naquela tarefa e viver o agora. É, mas, gente, antes, né, de ir agora para o São Tomás de Aquino, aquela frase que eu falei lá no início, né, do movimento da patrística, crer para compreender, compreender para crer, lembrem dela, né, para o Agostinho também, né, porque o Agostinho, como um dos mais importantes pensadores, né, da Idade Média, ele vai defender, né, a superioridade da fé sobre a razão. Mas, as verdades reveladas são inquestionáveis e nelas não há nada que possa ser colocado em dúvida, né, ou questionado. Mas, por outro lado, ele começa a ter uma prevalência, né, das verdades que assim, que não significa que os homens não possam compreendê-las pela razão, né? Então, você já tem uma quebra aí né, daquela superioridade da fé. A gente começa a ter uma certa harmonia, né? Assim, e então a fé ela vem antes da compreensão, né? Mas ali você começa já a ter andar junto, né? Começa a usar a razão para compreender as coisas da fé.
Como a gente viu aqui, né? A gente começou agora, a gente ali explicou o tempo, né? A questão da salvação e todo esse movimento. Aí agora a gente vai para São Tomás de Aquino. São Tomás de Aquino, ele é dogmático, né, gente? Como a gente viu, ele dogmático, né? Essa aula acho que eu ainda não conceituei, mas acho que em todas as outras. Na primeira aula que a gente fala só isso, né? Só conceituando. Acredita no dogma, acredita que você pode chegar à verdade, né? Então ele é teólogo, né? Ele estuda, né? Essa questão, o estudo de Deus, né? Mas ele é empirista, né? Como a gente viu, todo empirista é unicista, né? Acredita que o mundo é único, verdadeiro, né? Então, e a gente pode compreender pelos sentidos, e ele é determinista. Sem dúvida, né? O principal pensador da escolástica foi ele. Sua filosofia, né? Representa ainda hoje, assim, acho que é uma das mais elevadas, né? Pura da teologia, né? É muito estudada. Como a gente viu, né? Apoiada no pensamento de Aristóteles. E aí o que ele faz assim, é uma junção, né, grande, né, do cristianismo e do aristotelismo. A diferença, né, que marca ele aqui é a proximidade, né, da sua filosofia ao mundo real. E como a gente vê, né, ele é empirista. E essa valorização da realidade sensorial, né, não está só mais baseada no mundo metafísico, né, além do físico, né, no mundo da razão, como a gente viu no Agostinho, né, que até trata de coisas assim que é abstratas, né, o tempo, a predestinação ali, né, a graça divina e coisas extraordinárias no homem. Não, ele já começa a buscar coisas, né, na nossa realidade. E aí as cinco, né, vocês lembram, gente, eu dei na aula passada de Aristóteles, a teoria das quatro causas de Aristóteles. Ela é a base para essas cinco provas de existência de Deus, São Tomás de Aquino. São as quatro causas, mais a teoria do primeiro motor, que também é de Aristóteles. Só que era uma teoria à parte das quatro causas. E aí a gente consegue provar a existência de Deus, né? São Tomás de Aquino faz isso, é muito reconhecido por por essa prova, né? Usando essas teorias das quatro causas, teoria do primeiro motor de Aristóteles. Então vamos lá. Primeira via, né, da prova, a via do movimento, né, a do primeiro motor. Para cada movimento, né, que existe no mundo, Aristóteles falava que existia um impulso, né, que colocava as coisas em movimento. Ele não explicou, não sabia também, mas assim, então era necessário, né, uma primeira causa para dar movimento a todas as outras coisas, né? O universo é girando, a gente está em movimento, tudo está se movendo. A gente está movendo junto com o universo agora, com a Terra, né? Junto com a rotação da Terra. Mas então, voltando ao passado, né? São Tomás de Aquino, ele fala que a gente vai encontrar, né, que esse impulso original, né, esse primeiro motor, seria Deus. A segunda causa, que seria a causa eficiente, né, seria, desculpa, a via da matéria, que seria que toda matéria, né, do que a gente consegue ver seria Deus. Gente, espera aí que minha tela está com o filtro automático aqui, tá me atrapalhando. Gente, voltou aí o slide? Não, né?
Desculpa, gente. Olha se voltou. Tudo certo, né? Precisa pedir desculpa não, mas agora voltou. Aí havia da maneira, né? Ele fala que toda a matéria do mundo, né? Seria tudo do universo, né? Seria Deus. A terceira, né? Havia formal. Então, aqui ele falaria dessa plasticidade, né? Que Deus pode estar em qualquer forma, né? Então, a gente não tem uma forma específica, né? E a gente teria que havia eficiente, né? Que seria uma autogestão, né? Deus ele não precisaria de outras coisas, né? Porque a gente tem lá a via eficiente, né? Quem fez aquilo, né? E aí ele fala, né, que Deus ele se fez, né? Então essa é a autogestão. E a via final, né? Finalidade, que todos os seres, né, possuem uma finalidade, né? E é necessário, né, que existe um ser inteligente, né, que dirige todos os brutos, todos aqueles que não se podem determinar, por exemplo, na montanha, o mar, para que todos esses, né, possam cumprir seu objetivo, né? E esse seria o papel de Deus, né? A finalidade de ter Deus, né? Seria um ser inteligente que estaria gerindo, né? Então ele seria essa referência do perfeito, né? Essa busca do que é perfeito. Gente. Aí, gente, agora, aí a gente acabou a idade, a filosofia medieval, né? A parte da filosofia mesmo que a gente trata, né? Aí é a filosofia cristã, né? A gente mais vai ver, ela, ela se acaba ali, né? Foi aquele movimento, principalmente os que podem cair ali são Agostinho e o Tomás de Aquino. E aí a gente vê, começa a ver agora a transição da Idade Média para a Idade Moderna. E aí eu escolhi esse trechinho aí para a gente entender, né, um pouco dessa mudança aí. Para outros autores, sua característica mais assinalada foi a descoberta pela consciência humana de sua subjetividade essencial e, por conseguinte, a substituição do objetivismo dos medianos. Outros ainda creem que o aspecto mais destacado daquela revolução terá sido a mudança da relação entre teoria e práticas. A teoria e a prática, o velho ideal da vida contemplativa cedendo lugar ao vida da activa. Então a gente começa a ter, olha isso nisso, foi mais assinalada a descoberta pela consciência humana de sua subjetividade essencial. Aí a gente começa a ter um entendimento, né, do Deus ali, desculpa, do papel do homem, né, e a sua percepção. Mas é claro, né, assim, é uma consequência de várias transformações. Vocês devem ter visto isso na histórica, né, são várias transformações históricas que vai desembocando ali numa crise da Idade Média, né? E é o que a gente vai ver uma gradual mudança, né, do pensamento teocêntrico para o pensamento antropocêntrico, né? Isso é feito durante a modernidade. A gente está vendo aqui uma crise da Idade Média e o começo, né, dessa transição. Se antes tudo, né, era explicado, né, dirigido por forças sobrenaturais, agora o homem ele começa aos poucos, né, a ocupar o protagonismo do conhecimento, né, e buscar essa verdade e a busca pela verdade, né. E aí esse movimento aí, né, da gente buscar a verdade e colocar no homem como papel de protagonista, agora a gente não mais é porque Deus fez assim, isso é coisa divina e tal. Agora o homem ele quer buscar compreender mesmo, e ele é ativo.
A gente tem vários nomes aí, a gente vai ver que faz isso e fica de forma assim, muito clara. Uns até né, com a vida em jogo, continua fazendo isso. Né? A gente tem um movimento, e todo esse movimento né, leva ao renascimento né, cultural e artístico na Europa. Aí aqui, né, gradualmente, né, do teocentrismo contra o antropocentrismo, né? Aí agora vamos falar um pouco né, dos principais aí, né, pensadores né, do humanismo. Né? Mas eu vou falar um pouquinho do Renascimento, essa matéria da história, mas está muito ligado aqui. Né? Mas o Renascimento né, é um movimento cultural né, inspirado na valorização da figura do homem né, e as suas características principais, né, que são resgatadas da antiguidade. A razão e a liberdade, né? Então, nesse movimento, o homem passa a entender agora como centro do universo, não é mais o filho de Deus, né? Mas agora ele é o protagonista da verdade e o interventor da natureza. Então, agora ele busca diretamente na natureza, né, o que ele quer entender. Ele vai buscar a verdade agora. Aí agora, assim, tem três né, desses principais pensadores dessa época, né? Que eles se apresentam muito, muito bem, assim, né? Esse pensamento, essas atitudes renascentistas, assim, que é esse espírito, né, de liberdade e de dignidade do homem, né, frente ao mundo, à natureza, a busca de entender as coisas, né, as verdades das coisas. É esse, é, é esse italiano, né, Pico della Mirandola, esse holandês Erasmo de Rotterdam e o Montaigne, que é um francês. Gente, fica muito atento, eu vou falar de novo, assim, as notinhas, né, de rodapé das questões, assim, né, onde fica a fonte. Porque se já cai, isso aqui pode cair na literatura, pode cair na prova de história, pode cair na prova de filosofia. E se cai com um nome desse, gente, você já tem que ligar o movimento ao humanismo, ao renascimento. Isso ajuda muito a fazer questão. Tanta questão de tempo e tanta questão também de conteúdo, né? De vocês saberem ali o que tá acontecendo, né? Aqui, né, do Montaigne, ele é de 1533 a 1595, a gente está falando então aí do final da Idade Média, né, e do início da modernidade, né. Esse texto eu não vou ler todo não, vou ler acho que só o último ali, como a gente está de tempo, já quase 1 hora. Mas só para a gente entender um pouco aqui, eu vou ler só esse segundo aqui. Porque Sócrates foi o único a compreender acertadamente o preceito do seu Deus, o de conhecer a si mesmo, e através de tal estudo é chegado a desprezar-se. Só ele foi julgado digno do sobrenome de sábio. Quem assim se conhecer que tem a audácia de, pela sua própria boca, o dar a conhecer. Olha, gente, olha esse nisso. Foi o único a compreender acertadamente o preceito do seu Deus, o de conhecer-se a si mesmo. Olha que valorização da figura do homem, né? Colocou o homem, né, como o seu próprio Deus ali, e esse era o processo, né? O ser Deus ali era o processo dele entender. Então ele tem essa defesa, né, da busca do conhecimento do homem, né? Essa citação, né, conhece-te a ti mesmo, não significa, né, que o homem deve ou pode conhecer a sua essência, mas sim que ele deve conhecer o caminho que o leva à felicidade, né? Então dessa forma o filósofo ele diz, né, esse Montaigne, filósofo, ele diz que esse caminho seria o da sabedoria, né? É ali que ele fala sobre o nome de sábio. Então, prefere que ele não refere a uma sabedoria divina mais. Agora sim, uma sabedoria humana, né? De se conhecer mesmo. Então, Montaigne é o primeiro humanista em que ele faz essa autocrítica, né?
que já não defende mais a questão da divindade, né? Agora sim é do homem, né? O Pico de la Mirandola. Nossa, desculpa. De 1463 a 1494. Viveu pouco, né? Isso eu vou ler. A ti, ó Adão, não te temos dado nenhum lugar determinado, nenhum aspecto próprio, nem qualquer prerrogativa só tua, para que obtenhas e conserve o lugar, o aspecto e as prerrogativas que desejares, segundo tua vontade e teus motivos. A natureza limitada dos outros seres, está contida dentro das leis por nós prescritas. Mas tu determinarás a tua sem estar constrito por nenhuma barreira conforme teu arbítrio, a cujo poder eu te entreguei. Coloquei-te no meio do mundo para que daí tu percebes tudo o que existe no mundo. Não te fiz celeste sem terreno, mortal nem imortal, para que, como livre e soberano artífice, tu mesmo te esculpisses e te plasmasses na forma que tivesse escolhido. Tu poderás degenerar nas coisas inferiores, que são brutas, e tu poderás, segundo o teu querer, regenerar-te nas coisas superiores, que são divinas. Esse, né, da dignidade humana. A gente tem a maior contribuição do Mirandola, né, do pensamento cientista, né, num texto que chama de Discurso sobre a Dignidade do Homem, que é acho que é de 80 e alguma coisa. Nele, né, o filósofo ele defende que o homem é um verdadeiro milagre, né? Ao contrário de seus criados que já nascem com uma essência determinada, né? O homem é o único, né, dentro das criaturas responsáveis pois é o único que tem a liberdade de se construir sendo aquilo que ele deseja ser. Já viu a gente viu que era todos até agora era determinista, e agora a gente já tem uma quebra desse determinismo. A gente acabou de ver Santo Agostinho, o Aquino, que falava, né, que a gente tinha, né, um caminho determinado. Tudo. A gente já vê que não. E olha, no texto ele vai falando isso. A ti, ó Adão, né, falando do homem, né? Aí depois ele vem, não te fiz celeste nem terreno, mortal nem imortal. Que é um pouco disso, né? Falando da questão dele que a gente é o próprio milagre. A gente já não é mais uma coisa criada só para ser seguida, mas o homem ele pode sim tá fazendo todas as mudanças, né, na nossa vida. Então a gente já tem uma mudança aí do pensamento sobre o pré-determinismo e o livre-arbitrário, né? Então agora a gente já tem esse poder de escolher o que acontece com a gente não está entregue na mão de Deus. Erasmo, né? Oi, gente, pode ficar um pouco cansativo eu colocar texto assim, mas acho que por dois motivos, assim. Um principal, né, claro, a prova do Enem é muito texto. É claro que não vai ser tão, pode ser grande, mas assim, pode ser coisa de linhas, né, um pouco menor. E também para vocês criando ritmo, não só de leitura, mas também de tempo, né, de estudo, porque é uma prova grande, né, é uma prova muito cansativa, muito texto, muita leitura. E acho que vocês estão ganhando ritmo também, nessas medidas que a gente vai conseguindo estudar um pouco todo dia e acompanhar as aulas, a gente vai começando a ficar mais hábil para essas coisas. Então, essa aula eu trouxe mais. Acho que a gente já está mais um pouco pronto aí. Mas eu vou continuar, gente. Mas isso é só para dar a ideia, né? Deles também, que a gente tem que trabalhar. Eu vou ler. Voltamos à feliz espécie dos loucos. Passada a vida alegremente, sem medo ou pressentimento da morte,
emigram diretamente para os campos elíseos e vão deleitar com as suas facécias e as almas ociosas e pias. Comparai agora ao destino do louco, o de um sábio, à vossa escolha. Citai-me um modelo de sabedoria que tenha gasto a sua infância e juventude nos estudos das ciências e que tenha perdido o mais belo tempo da sua vida em vigílias, cuidados e trabalho sem fim, e que se tenha privado para o resto de sua vida de todos os prazeres. Vereis que foi sempre pobre, miserável, triste, tétrico, severo e duro para consigo mesmo, insuportável e desagradável para com os outros, pálido, magro, servil, envelhecido antes do tempo, calvo antes da velhice, voltado a uma morte prematura, que importa, aliás, que morra se nunca chegou a viver. Tal é o belo retrato deste sábio. A melodia da leitura, né? Não coloquei, desculpa, esse texto, né? Tá no livro que tinha a melodia da leitura. Mas Erasmo, né? Ele é um grande crítico, né, do racionalismo que a gente vê na Idade Média. Então ele usa toda a ironia, né, nas suas obras, assim, que apresenta os grandes maus grandes males da humanidade, bem como criticar, né, o pensamento teológico da sua época, que coloca, né, como que se coloca como verdade o pensamento teológico. Então ele usa dessa ironia, né, para fazer as obras aí, assim, teoria da leitura, né, teoria da loucura, o próprio título, né? Então, Roterdã, ele explicita, né, como a loucura é um mecanismo propulsor da vida humana e como controle da razão e de Deus limitam o ser, né? A gente vê com o uso da ironia, essa extravasação, né, do que a gente acredita, né? Pode ser só a razão, né, que eles estão acostumados, e a ideia de Deus. Gente, meu slide travou aqui. Peraí. Voltou. Mudou aí pra vocês? Quem, gente? Mudou? Mudou, né? Aqui, gente. Então, a revolução científica, né, que eu vou colocar aqui como ainda, né, falando dessa transição, né, a revolução científica, assim como o humanismo, né, tem uma contribuição muito grande. Ela vai do início da publicação, né, a primeira obra do Nicolau Copérnico, que é a Itaída aí, né, nessa foto de cima aí, com a teoria das órbitas celestes, né, que acho que é 1443, se não me engano, né, não, isso, que a gente vê aqui, né, que é já essa mudança, né, o heliocentrismo, né, que agora já não é mais Deus, é a primeira revolução, né, que a gente tem no pensamento. E vai até na do Isaac Newton, que é o Princípio, que é Princípios Matemáticos da Filosofia Natural, de 1687, que é esse outro aqui. Eu coloquei os dois aqui, né, para explicar aí, mas acho que vocês vão ver na história, né, todo esse movimento aí. A minha ideia aqui é só para mostrar o pensamento, como ele foi mudando aí, até chegar na filosofia moderna, que é a próxima. Mas assim, o passo mais fundamental desse período mesmo, assim, uma das maiores, mais importantes contribuições mesmo é a concepção que a gente tem acerca do universo, né? E aí a gente chama de revolução copernicana do pensamento, porque
antes, né, até Copérnico, antes de fazer isso, ele tinha uma visão fundamentada, né, nos princípios lá de aristotélicos e Ptolomeu. Então, assim, era que a Terra estava imóvel, e que era o centro do universo, né? E a gente vê aqui, ó, que ele já desenhou, né, o Sol como agora o centro, né? E a gente aí passa a ser chamado agora de heliocentrismo. Então, tal concepção, né, geocêntrica permaneceu como única verdade acerca do universo durante mais de 1.300 anos. Então, assim, é muito tempo que a gente não tinha, né, essa mudança, não era uma coisa que era verdade. Mas, assim, aí Copérnico, né, baseado em cálculos matemáticos, experimentação, ele conseguiu provar, né, que essa ideia não era realidade, não era o que acontecia, né? E aí a ciência religiosa, né, e todo dogma, questão de Deus, questão é colocada em xeque, né? Então, a gente vê que não é uma mudança, é uma transformação só no campo da física, da matemática, né? Mas traz muita concepção, assim, importante, traz muita consequência, né, sobre o modo de pensar, né? O modo de enxergar o mundo. Então, assim, a igreja, né, ela vai fundamentada na Bíblia, né? E, assim, indiscutivelmente, né, a matemática vai provando ao contrário. Então, assim, aí já começa a ter esse conflito, né? E a época da Inquisição, né? Então, assim, será que é possível acreditar que as verdades ditas pela igreja acerca do mundo e natureza são de fato confiáveis? Começa a criar esse tipo de dúvida, né, no pensamento. Então, tudo começa a ser questionável agora, né? Já que uma coisa dessas a gente já consegue prever, né? Porque é uma mudança, assim, gente, sem precedentes, né? A gente, 1.300 anos, do nada, é, a verdade, por mais... Acho que é uma coisa muito absurda hoje, a gente pensar hoje acontecer. Acho que é uma coisa que a gente vive hoje, pensa de inteiro, sempre, né? É considerado verdade, alguém amanhã fala assim, não, né, tá tudo errado, eles aprenderam errado, é outro jeito. Então é um pulo grande. E aqui, opa, desculpa, saiu, gente, do slide. Saiu, né? Não falem aí, vocês estão enxergando. Apareceu, né? Apareceu, eu vou continuar então, gente. Aí aqui a gente também tem Galileu, né? Que com um método científico, ok, o cara aqui de baixo, ele é uma das figuras mais importantes da revolução científica, né? Ele demonstra, né, uma oposição clara, né, do pensamento religioso e do pensamento científico. E restringiu a religião ao seu campo, né, de ação, né, o campo, né, da salvação da alma. Então a gente tem assim o funcionamento do universo, né, com Galileu muda, né? Ele trata agora da ciência, a ciência livre, né, a ciência já não religiosa. Então ele começa a defender que, né, as funções das escrituras sagradas não é ensinar o homem, né, sobre ciências ou astronomia, né, agora, mas é tipo defendendo a autonomia do pensamento e da investigação científica em relação à fé, né? Então assim, a Bíblia, né, não é um tratado de astronomia, né, mas portanto a sua intenção, né, não é nos ensinar, né, sobre a posição, né, do Sol, da Terra, do universo, entendeu? Então
dessa maneira, né, ele começa a fazer, se tratando, né, de conhecimento científico, né, a pesquisa ela deve começar então não pelas Sagradas Escrituras, né, então sim pela demonstração, né, pela experimentação. Então é o método científico ele começa a nascer aí. Então a partir de Galileu, o pensamento sobre o universo, né, sobre as coisas, começa a ser encarado de uma maneira diferente. Se antes era uma coisa misteriosa, aleatória, guiado pela vontade de Deus, agora não. Agora a gente começa a procurar compreender, né, a natureza, né, os mecanismos, como as coisas funcionam, sabendo que as coisas obedecem às leis naturais. Né? Então a gente procura entender as leis. Gente, isso é coisa que vocês estudam até hoje na física, na química. Então, assim, são coisas que a gente começa já buscar, né, o conhecimento mesmo. Então, assim, essas leis, né, que eu estou falando aqui, né, de leis, essas leis universais, né, da natureza, e aí elas são entendidas, né, traduzidas, né, na linguagem matemática. Então, de maneira que antes era uma coisa misteriosa, confusa, agora começa a ser inteligível, ordenado, e a gente começa a compreender como as coisas funcionam, né? Então, e assim, basta um homem, né, começar a entender a linguagem que é da natureza, né? Que o universo é escrito. E aí isso é o que vocês estudam, né? Isaac Newton, a gente viu aqui, né? Tem as leis dele aí até hoje, a gente estuda, e está nesse movimento, né, da revolução científica. E aí, gente, próximo papo é para a próxima aula, mas eu acho que eu não vou dar ela não, viu? Acho que vai ser com o Luiz Paulo, se não me engano. Aí eu tô vendo com ele. Oi, gente, vocês gostaram? Vocês têm dúvida? Tudo certo, bom vocês gostaram. Oi, gente, mas eu acho que eu ainda volto a conversar com vocês, ainda mais que o Enem foi adiado, acho que a gente vai ter algumas aulas vagas aí, mas aí a gente volta a conversar. Qualquer dúvida, qualquer coisa que vocês precisarem, vocês podem me chamar aí, tem meu e-mail, tem meu WhatsApp lá. Estou à disposição, viu? Boa noite a vocês, gente. Então, até mais. Valeu. Boa noite.